Aqui na guia modelagem, a gente tem o nova medida e a gente tem esse cara aqui. E, mais uma vez eu falo, leiam o que está escrito ali. Olha aqui que está escrito no botãozinho nova coluna. Ele está escrito o contexto que eu acabei de falar. Tá? Só que as pessoas às vezes apanham. Vamos lá, ó. Grava uma expressão DAX que cria uma coluna na tabela. Ó, que cria uma coluna na tabela selecionada e calcule os valores para cada linha. De qual contexto estamos falando aqui? De linha ou de filtro? Lembre-se que quando eu vou adicionar uma nova coluna, eu não estou falando em adicionar uma coluna dentro dessa tabelinha resumida. E aí que as pessoas falam, eu vou adicionar uma coluna, ela vai aparecer aqui, Alcione, Alcebir, tal. Não é uma coluna nessa tabelinha que nós estamos resumindo. É uma coluna na nossa tabela original. É vir aqui, olha, e adicionar uma coluna nova, tá? Então, é aí que a galera começa a bugar e falar, meu Deus, vamos lá. Vamos fazer uma coluna calculada aqui, e aí a gente precisa falar sobre essa coluna calculada também, tá? Ela tem que ser utilizada sempre com responsabilidade, porque a performance dela é horrível, tá? A gente tem alguns problemas aí de performance quando a gente cria coluna por aqui, e criar uma coluna por aqui, linha a linha, vamos lá, vamos fazer esse exercício aí. O que o Power Query faz quando a gente vai lá e faz um tratamento? Né? Se eu ir lá no. Vamos supor que eu preciso fazer uma coluna condicional aqui. Eu preciso fazer um if, deixa eu ver aqui. Na quantidade, aquela hora eu falei da quantidade. Eu preciso fazer um if, se a quantidade for maior que 20, aparece escrito bom, se não, aparece escrito ruim. Eu preciso fazer isso linha a linha. Então, eu estou falando que eu preciso fazer linha a linha da minha tabela, né, como um todo. Beleza. E aí, para isso, pessoal, eu tenho que vir aqui, então, ó, fazer minha tabela, fazer isso linha a linha. Só que onde mais eu posso fazer isso? Onde mais que trabalha nesse conceito de linha a linha, que lá não tem esse tipo de tratamentos por filtro, por medida? No Power Query. Lá no Power Query, a gente faz, tudo que a gente faz é alterado linha a linha, né? Então, sei lá, criar uma coluna condicional lá, se isso aqui, esse valor da coluna quantidade for maior que 20, bom, se não ruim, eu estou criando já uma função que vai fazer um cálculo, né, e vai colocar um valor linha a linha na tabela toda. Então, onde fazer? Aqui ou lá no Power Query? Eu recomendo que faça lá no Power Query. Né? A gente vai aumentar o nosso modelo de dados, mas a gente vai diminuir aqui o nosso processamento de memória. Né? O DAX ele faz o cálculo na hora, em memória. Então, isso também é um pouco relativo, tá, pessoal? Porque dependendo da situação, se você não tiver uma capacidade de armazenamento tão boa, né, e aí a gente está falando de processamento, o tempo do teu Power Query pode aumentar muito, aí a gente faz um DAX, que no DAX pode ser que seja mais rápido. Tudo é um esquema que tem que ser analisado, mas geralmente a gente já sabe que aqui no DAX a coluna calculada não é muito boa. Mas se a gente fosse fazer uma calculada aqui baseada na quantidade, deixa eu vir aqui, ó, nova coluna, ele vai abrir aqui o assistente de medidas, né, como se fosse criar uma medida mesmo, e a gente vai chamar ela de venda, tipo de venda, sem criatividade aqui. Aqui a gente vai fazer um if. E o if é a única função que a gente tem aqui, pessoal. Para quem veio do Excel, o if é a única função que você vai olhar e vai falar, Luiz, mas essa é igualzinha do Excel. É ela mesmo. É a única, tá? Então eu vou falar o seguinte, if quantidade, então se a base quantidade for maior ou igual a 20, then, né? Opa, vírgula. Se for verdadeiro, foi uma venda, foi bom.
Se não, foi ruim. Vamos fechar isso aqui, vamos dar um enter e vamos ver o que acontece. Olha lá o que aconteceu. Deixa eu dar o zoom novamente. Então ele criou aqui para mim uma linha, uma coluna linha a linha. Tudo aqui está menor que 20, está tudo ruim. Vamos ver se tem algum aqui que a quantidade mudou. Nossa, está muito feia a coisa aqui. Opa, 98. Então, bom. Ó, aqui a gente começa a ver uma mudança. Ó, então aqui ele já teve uma mudança. Então eu fiz um if e ele criou uma coluna para mim que ele fez, então, na coluna inteira, linha a linha. Então, por isso que esse é um cálculo de contexto de linha, né? Beleza. O que eu consigo fazer com essa coluna agora? Eu consigo fazer um gráfico, por exemplo. Eu quero saber, vou fazer um gráfico de rosca. Eu falo para nunca fazer o gráfico de rosca, mas como aqui são duas fatias, né, a gente não tem problema. Quando a gente faz uma coluna calculada, olha aqui, ó, ele cria aqui para a gente um íconezinho, né, para dizer que é uma coluna. E aí, então, eu vou arrastar aqui na legenda e vou arrastar o meu M total aqui no valores. E aí eu sempre falo que gráfico de rosca não pode ter legenda, então a gente desabilita aqui no rolinho. E no rótulo de dados a gente coloca categoria e percentual. Pronto. Tá aqui. Então, eu já tenho que 78% das minhas vendas foram maiores ou igual a 20, certo? Então, eu já tenho essa métrica criada. Eu criei uma coluna para isso.